Olá, boa tarde, boa noite. Esperando o pessoal chegar. Boa tarde, boa noite, Écio. Todos que estão aí. Mike. Dá mais uma esperadinha até o pessoal chegar, né? Tô aqui colocando o link do curso e para quem quiser entrar e conhecer um pouquinho mais, vamos ver se eu consigo fazer tudo aqui. Acho que sim. Curso em... Como é que vocês passaram o feriado? Bem? O feriado foi só em São Paulo, né? Tá todo mundo em São Paulo. Como é que foi o feriado para vocês? Me contem. Como que foi? Donato, como vai, Donato? Tudo bem? Como foi de feriado aí em São Paulo? Como é que estão as coisas? É um pouco éticas, um pouco assim, conflituosas no Brasil, né? Que a gente escuta falar aqui. Tudo bem? Ah, que bom. Tudo bem também. Que bom. Eu acho que eu entrei um pouquinho antes. De qualquer forma, eu queria... A minha intenção hoje é falar dos benefícios da constelação familiar, para quem serve, por que serve, como escolher um bom constelador, o que a gente entende ou não entende da constelação, como vai ficar gravado, eu posso começar. Então, vocês que chegaram aí antes, tem alguma dúvida sobre a constelação, pode escrever aí para mim, porque ultimamente tem sido um pouco polêmico, né? Esse assunto, estou sabendo. Eu que fui sócia fundadora da Associação Brasileira dos Consteladores e sei que hoje a constelação ela tem um certo um ar polêmico, né? Em parte porque ela não está sendo entendida como ela é mesmo de fato, e em parte porque algumas pessoas que trabalham com constelação, Écio, boa noite, tudo bem? Já comecei a falar um pouquinho, boa noite. Algumas pessoas, Letícia, boa noite. Então, assim, a minha ideia aqui é esclarecer toda e qualquer dúvida que vocês possam ter sobre o trabalho das constelações, não importa se a dúvida é algo tolo, bobo. É mais importante vocês falarem a dúvida, mesmo que seja algo assim que pareça tolo, porém é importante. Vitória, boa noite. Antes de eu começar, vocês gostariam de escrever aí no comentário se tem alguma dúvida. Sidney, Letícia, boa noite. Sônia, boa noite, da Bahia. Bom, para quem que é indicado a constelação familiar, né? É indicado... Vocês podem me interromper a hora que quiserem, tá? Podem escrever qualquer comentário aí que eu topo, porque constelação é o meu assunto, o meu tema, entendo bem, depois de 18, 20 anos trabalhando com isso, né? Para quem que é indicado? É indicado para qualquer pessoa que queira resolver um problema que não está conseguindo resolver. E um problema que possa ter um sistema atrás do problema, quer dizer, não seja um problema somente dela, de personalidade dela, mas provavelmente um problema relacionado com alguma outra pessoa
ou relacionado com a sua família, ou relacionado com o seu trabalho, ou relacionado com alguma situação. Então, qual que foi, de fato, a vitória do Bert Hellinger nesse sentido? É que ele conseguiu colocar uma pessoa em relação a um sistema dela. Maria Cláudia, boa noite. E isso foi o grande achado do Bert Hellinger, porque nós estávamos muito acostumados a ver as pessoas individualmente e a tratar as pessoas individualmente. De repente ele vem e coloca, não, mas existe um sistema atrás disso, existe uma família, existe um trabalho, existe um departamento atrás disso, existem outras pessoas atrás disso. Então isso foi o grande achado do Bert Hellinger. Boa noite a todos vocês que estão entrando agora. Eu, como tenho a cidadania adquirida britânica, eu olho o horário assim, tudo certinho. Me desculpe, mas a gente já comecei falando para quem que é indicado a constelação familiar, e eu peço que vocês me escrevam qualquer dúvida que vocês possam ter, qualquer, tá? Porque é um assunto que eu entendo bem, exploro muito bem, então não tem importância a pergunta que vocês fizerem. É indicado para qualquer pessoa que queira resolver um problema, mas que consiga perceber a sua responsabilidade do problema. Porque não é assim, muita gente vai fazer uma constelação esperando que o constelador resolva o problema para ele. E a constelação não tem esse objetivo. Ela faz com que ela é um processo que faz com que a pessoa comece a olhar para aquela situação com olhos diferentes, né? Então, do que se trata de fato? Do que trata? Do que se trata e do que trata? Trata de qualquer coisa em que haja um conflito, né, que possa estar relacionado a um sistema. Como se trata? A constelação, quando o Bert Hellinger começou, ele começou com pessoas, né? Ele começou com pessoas estranhas àquela pessoa que queria apresentar o problema, e essas outras pessoas estranhas faziam o papel de cada membro da família ou de cada membro da organização, daquela situação. Então ele começou desta forma. Por que fazer a constelação? Então, assim, eu penso que nós estamos assim num momento em que a gente consegue se libertar mais dos nossos problemas quando a gente se conhece mais. E quando a gente conhece mais o assunto também de forma geral. Então esse é um motivo por que fazer. Para a sua própria evolução ou para a evolução da sua família também, porque vai afetar a sua família. De fato, vamos supor que você trabalhe a sua relação com seu irmão, vai afetar o seu irmão de alguma forma positivamente, né? Porque a constelação, ela tem como objetivo unir. Eu vou falar já um pouquinho sobre isso. Quando não fazer? E pessoal, os que estão aí comigo, vocês podem, por favor, colocar suas dúvidas, qualquer que sejam, sobre esse assunto. Por que não fazer? Não fazer uma constelação quando você achar que alguém tem que te dar a solução de um problema. Não fazer a constelação quando você achar que o problema é do outro, somente. Não fazer a constelação quando você quiser mexer com a outra pessoa, somente.
né? Então, quando você achar que você não tem responsabilidade nenhuma sobre um assunto, que o problema é somente do outro e que o constelador vai te achar a solução daquela situação, é preferencial você não fazer. Então aí não há, porque a constelação ela não serve para diagnosticar, por exemplo, o futuro. Ela serve para diagnosticar um problema, sim, tá? Mas não para dizer para você o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Isso é uma falácia. Algumas pessoas que não entendem bem do trabalho da constelação, talvez utilizem isso. Aí, quando fazer? Quando você sentir que você está pronta para encarar aquele problema, aquela situação que te incomoda muito. Aí você pode fazer. Mas desde que você não esteja muito ansioso, também é recomendável, quando você está muito ansioso, para resolver aquele problema, é melhor você não fazer de imediato e sim esperar um pouco. Significa que você não está entrando dentro de você para encontrar uma solução. Você está querendo que alguma coisa de fora resolva. Porque, no fundo, o que a constelação faz? É a sua imagem daquela situação. A imagem que você tem internamente daquela situação. Quando aquilo começa a ter efeito, né? Pode começar a ter efeito de imediato, como pode começar a ter efeito daqui 6 meses. Até 1 ano pode ter efeito. Se eu noto assim que as pessoas que recebem o trabalho da constelação, que estão de braços abertos, que querem se processar, se autoprocessar, então o efeito da constelação é muito mais rápido. É muito mais rápido. A pessoa, quando ela não quer olhar para aquilo, quando ela não quer enxergar que ela tem um pouco de responsabilidade, seja qual for a situação, o efeito demora mais de ajudar, tá? Então, eu falei sobre para quem é indicado, do que trata, por que fazer, por que não fazer, quando começa a ter efeito. Quanto tempo dura? Quanto tempo dura a constelação? Antigamente durava 1 hora, 1h30, 2 horas. Hoje fazemos umas constelações mais espirituais, mais em silêncio, mais com o campo de energia que tem daquela situação. Então, ela pode durar até 15 minutos, né? Porque depende de como a pessoa se sente. É contra a Bíblia? Não. Não tem nada a ver com religião. Eu sei até que tem certas pessoas que utilizam constelação com o espiritismo. Nada a ver. Aí são pessoas que não entendem como é que funciona esse processo da constelação, então elas têm que atrelar alguma coisa que elas entendem. Eu não tenho nada contra espiritismo, nada contra nenhuma religião, mas como discípula de Bert Hellinger, devo dizer para vocês que não tem nada a ver com religião. O que a pessoa precisa saber antes de fazer uma constelação? Primeiro, ela precisa saber o que está incomodando ela, né? Tem gente que fala assim, meu bisavô caiu do trem, minha bisavó fez isso, fez aquilo. Assim, a gente não pode constelar o passado de uma pessoa só porque a pessoa está te dizendo uma situação. Não é assim que funciona, não funciona dessa forma. Como que funciona? Funciona assim, a pessoa tem um problema. A pessoa tem um problema naquele momento, naquela hora. Então, a gente parte deste problema para ver se isso está lá atrás. Aí sim. Mas a gente não pode, não tem permissão
para constelar uma situação do bisavô, da bisavó, do avô, do avó, do tio, da tia, da pessoa, só porque a pessoa disse que aquela situação precisa ser constelada. Isso não existe, tá? Então, a constelação, ela tem ética. Normalmente, ela tem ética de tudo. Vocês podem escrever para mim qualquer dúvida que vocês tiverem aí sobre as constelações. Como eu disse, é um assunto que eu tenho bastante expertise. É possível constelar sozinho? Olha, se for alguém que estudou constelação, que se processa, que tem uma sensibilidade muito grande, é possível, mas existe grande chance dela errar, porque ela está participando e ela perde um pouco a imparcialidade daquela situação, tá? Obrigada, Sandra. Então, como é que a gente faz? Constela ou não constela sozinho? Eu, muitas vezes, uma meditação para mim é suficiente do que eu ter que constelar aquela situação. Às vezes eu faço até uma constelação de papéis. Posso fazer também, se me for permitido, né? Quais são os benefícios, então, já que vocês não estão perguntando nada, porque todo mundo aqui entende de tudo, mas quais são os benefícios das constelações? A primeira, que eu penso que é muito importante, a compreensão de que pertencemos a um sistema. Nós não estamos sozinhos, não somos indivíduos somente. Pertencemos a um sistema, viemos de um pai, viemos de uma mãe, viemos de um avô, viemos de uma avó, viemos de bisavós. Então, estamos conectados com essas pessoas. E não só isso, estamos também conectados onde nós vivemos, com a cidade que nós vivemos, na vizinhança que nós vivemos, na política. Você imagina a política, como a política afeta, sempre afetou, mas agora o brasileiro está mais aberto para a política. Então, está mais politizado. Então, aí afeta também bastante. E é interessante isso, porque é uma interação do ser humano com a política, e a política com o ser humano, e a sociedade. Então, eu, como socióloga, eu posso dizer que eu fico assim maravilhada de ver como as pessoas, quando elas estudam constelação, se abrem para a sociedade. De repente, elas estão abertas para os problemas da sociedade, entendem que se faltar água ali, vai faltar água aqui, que se o governador fizer um corte não sei aonde, vai afetar. Então, é tudo um sistema. Eu penso que um dos grandes benefícios da constelação é essa. Kelly, boa noite. Boa noite. Outra coisa, a compreensão de que existe um outro lado, além do seu, que nós não conhecemos. Que nós não conhecemos, não é? Se nós soubermos, conhecermos aquilo que a gente está querendo constelar e soubermos a resposta, não adianta constelar. Para que você vai constelar? Não é um psicodrama em que você sabe qual é a resposta, você só quer verificar que é aquilo lá. Não é assim que funciona. Você não sabe. Constelação, ela precisa mostrar para você um fenômeno, alguma coisa que você não saiba, seja bem pequenininha, seja um fiozinho, seja alguma coisa que você possa até intuir, mas que você não tinha absoluta certeza. Ricardo, boa noite. Carvalho, boa noite. Então, mais um benefício seria a compreensão de que existe uma terceira parte. Também eu acho isso interessante, por exemplo, principalmente em relacionamentos, que é o segundo módulo do meu curso, são duas pessoas, né? Então, essa pessoa, quando ela traz o problema dela. Ela não enxerga isso aqui, mas quando ela enxerga isso aqui, ela também enxerga como uma coisa contra a outra. Existe entre isso aqui e isso aqui
uma terceira parte. Essa terceira parte, essa linha aqui que eu estou mostrando, é isso que é o que é revelado numa constelação. Então não é nem essa pessoa, mas é a relação dessas duas pessoas. Então isso é fascinante, porque existe uma terceira parte. Essa terceira parte é essa relação entre o A e o B. É isso aqui que importa. Então esse A vai começar a conhecer que não é só o que ele pensa, o que ele quer, o B também não é só aquilo que ele pensa, o que ele quer, mas é isso aqui que está no meio. Então, eu já notei, por exemplo, isso, já percebi isso em irmãos, né? Quando há briga de irmãos, é a coisa mais fácil de constelar, porque quando você coloca os irmãos, logo essa linha aqui, que é a terceira linha, que é o terceiro personagem imaginário, que é a relação dos irmãos, ela vem amorosa, ela vem cheio de amor, porque quando eles sempre tiverem esse amor, às vezes eles não demonstram isso para brigar pelo afeto dos pais, mas é um grande amor. Então, não é religioso, não é espiritismo, e tem um benefício para a família e um benefício para você. Outra coisa que eu acho importante também na constelação é que devolve a responsabilidade de muita coisa a quem pertence. Então, às vezes, você está carregando uma responsabilidade de alguma coisa, de um irmão seu, do seu marido, do seu namorado, do seu filho, seja o que for, e de repente você percebe, mas isso não é meu, isso não é meu. Eu estou carregando por amor, ou por ódio, seja como for, então isso é devolvido a quem pertence. Eu acho que isso é uma das grandes características da constelação. Eu nunca vi nenhuma outra terapia que trabalha isso tão bem de uma forma sistêmica, né? A outra coisa, as ordens do amor que o Bert Hellinger fala, né, que é o direito de pertencer, a hierarquia e o equilíbrio do dar e receber. Quando se seguem essas ordens, existe um grande fluir na família, nos relacionamentos, com os amigos, na situação, porque cada um sabe onde é o seu lugar. Eu acho isso fascinante. Existe uma ordem, as pessoas sabem qual é o seu lugar. Mas eu penso assim, hoje as pessoas misturam muito com outras terapias, não é. O Bert Hellinger sempre foi contra essa mistura com outras terapias, mas às vezes a pessoa não sabe muito bem a constelação, então ela utiliza a constelação e a terapia que ela sabe bem. Não é uma sessão espírita, né? Então eu já vi, por exemplo, num workshop presencial, uma pessoa completamente tomada, vamos dizer assim, por um espírito, se é isso que a gente pode chamar, eu mando a pessoa sair na hora, tiro a pessoa na hora, porque não é isso. A pessoa às vezes entra nesse sei lá, o que a gente pode chamar, e eu não sou contra o espiritismo, nem contra nenhuma religião, mas não é isso, né? Então eu peço para a pessoa sair de imediato. Não é um aconselhamento, também a gente não fica aconselhando a pessoa, embora que a gente tenha vontade de aconselhar, porque a gente está vendo a situação que pode ajudar a pessoa, mas a gente não pode aconselhar porque nós não somos conselheiras, né? Ou conselheiros. Não prediz o futuro, né? Então, assim, tem gente que fala, olha, é assim, não dá para falar sobre o futuro, mas dá para falar das probabilidades. As probabilidades que podem acontecer para aquele futuro acontecer. Aí sim, porque as probabilidades são muito fortes, né? Então eu só
eu fico assim, muito, como se diz, com respeito a essa questão de probabilidades, porque não sei se vocês lembram daquele acidente da TAM que teve em São Paulo, aí em São Paulo, não foi num dia que estava chuviscando, eu me lembro muito bem, porque eu estava voltando da casa de no táxi, da casa de um cliente, de um diretor de uma escola, que morava um pouco mais adiante do aeroporto. De repente, eu vi assim, a 23 de maio, vazia, eu vi um céu cinzento, eu vi a chuva, eu falei, onde nós estamos? Que é isso? Eu estava em Congonhas, passando por Congonhas, mas eu não reconheci e senti um medo. Então, aquilo, como eu sou muito sensível, era que eu captei a probabilidade negativa de que ia acontecer um acidente. Ainda não tinha acontecido, né? Mas estava no ar, poderia acontecer. Poderia ter sido evitado? Talvez, não sei, né? Mas que existem probabilidades de acontecer alguma coisa que não é boa e de acontecer alguma coisa que é boa. E aí, assim que eu cheguei em casa, depois de alguns minutos, 15 minutos, 20 minutos, eu liguei a televisão e vi o acidente. Tinha acabado de acontecer o acidente. Mas, assim, um acidente também, como nós estamos falando de probabilidades, tem que ter mais de uma probabilidade, né? Ali tinha o problema do piloto, o problema da pista, o problema da chuva, o problema do motor, eram muitas probabilidades para indicar alguma coisa negativa. Enfim, então, constelação familiar mostra as probabilidades, mas ela não é determinista, ela não determina. Então, eu já vi casos de alemães, por exemplo, alemães bons, excelentes, discípulos também de Bert Hellinger, que fizeram uma constelação, por exemplo, sobre um relacionamento, e ali deu que poderia dar certo. Era possibilidade, uma probabilidade, né? Mas como não é determinista, eu mesma fiquei sabendo, 6 meses depois as pessoas se separaram. Então, a constelação estava errada? Não. A constelação não é determinista, ela não prediz o futuro, ela não é determinista, ela mostra as probabilidades. E tem também o livre-arbítrio. Então, para quem que é indicado a constelação familiar? Para qualquer pessoa que queira se desenvolver. O curso também, o meu curso, ele é indicado para qualquer pessoa que queira aprender sobre si mesma, tá? Aprender a se conhecer e se trabalhar e trabalhar a sua família. Eu ensino bastante sobre percepção sistêmica, sobre percepção sensorial, como é que a gente percebe o campo, como que a gente ouve, escuta o campo, como que a gente respeita aquilo, que é algo novo, né, gente? É algo novo, mas eu estudei 4 anos nos Estados Unidos sobre campo, então entendo bem disso. Por que fazer quando te angustia alguma coisa que você sente que você precisa aprender a respeito? Por que não fazer quando você acha que você não é culpado de nada? Que a outra pessoa que é culpado, a responsabilidade é da outra pessoa, ou que você queira que o constelador te traga uma solução para uma situação da qual você está envolvido. Então, a constelação, ela não retira nenhuma situação, né, de responsabilidade sua sobre uma situação. Por pequena que seja essa responsabilidade, né? Exatamente. Muitas vezes eu não tenho nada contra a terapia, tá, Kelly? Mas, de fato, a constelação ela faz tanto sucesso porque ela justamente é uma ferramenta que te empurra, que te ajuda, ela te dá um passo, né, daqui para lá, e que ajuda a terapia também, né? Então, quando começa a ter efeito, ela pode ter efeito imediato, como ela pode demorar. Eu estou só repetindo as coisas, eu gostaria que vocês... Ela mostra o cenário atual, mostra,
ela pode mostrar o cenário atual, mas isso não é determinista, né? Ela pode mostrar o cenário e aquilo pode mudar. A gente tem que lembrar o seguinte, no que a gente esquece, que a nossa vida é dinâmica, ela muda toda hora. Hoje não é igual amanhã, hoje não é igual ao que foi ontem, e amanhã não vai ser igual ao depois de amanhã. A gente esquece isso, nossa vida é dinâmica, vai, dinâmica. Constelação também é dinâmica, ela vai mostrar aquela situação naquele momento, mas aquele momento pode mudar também. Exatamente, Carvalho, e muita gente não sabe, não entende de constelação. Desculpa falar, mas isso é por isso que tem tanta polêmica, porque eles colocam como psicoterapia, como isso, como determinista, como vão fazer entender o que o futuro está dizendo. Não, o futuro a gente não sabe, né? Mas, obviamente, se você fizer 8 coisas erradas, existe a enorme probabilidade que a 9ª e a 10ª dê mais errado também. É óbvio, uma questão de probabilidades. Então, para que serve? Para você enxergar o outro lado, a sua família, os membros da sua família, uma situação de um relacionamento, por exemplo, que você quer terminar, não consegue, a pessoa quer terminar, você não entendeu. Ali, então, a constelação nesse ponto é muito legal. Eu não entendo nada, por isso estou aqui. Ah, que bom! Espero que eu esteja esclarecendo para você um pouquinho sobre isso. E vocês podem entrar no meu, eu acho que eu coloquei aí no começo, eu vou repetir aqui, no meu link do curso, que tem uma landing page que fala bastante coisa sobre isso. O meu site também, ele dá muita explicação, tem muita explicação. Agora, a landing page, ela está direcionada para o curso. Meu curso, se eu posso falar um pouquinho a respeito dele, ele tem 6 módulos, né? Online, o curso é online agora, eu sempre dei curso presencial, mas agora é online, e ele tem constelações, isso, pronto, tá aqui, e ele tem, ele explica tudo, tem vídeo, tem apostila, tem exercício, tem meditação, e eu também dou workshops que todos vocês podem assistir, tá? Eu costumo colocar no Instagram, quando tem um workshop, acho que a próxima vai ser dia 25 de fevereiro, online, né? Pelo Zoom, vocês podem assistir, e acredito que todo mês eu vou dar um workshop agora, em grupo, mas eu também faço atendimento individual e dou curso desde 2003, 2004, então quer dizer que já são 18 para 19 anos dando curso, entendo pra caramba, já algum vídeo seu, mas apenas isso, quero me aprofundar para entender melhor. Claro, vocês podem fazer a pergunta que for, para a constelação não é muito fácil de entender, sabe? Mesmo porque o próprio Bert Hellinger, quando ele começou mais ou menos nos anos 70, nos anos 80, ele também não sabia muito, ele descobriu por acaso, né? No hospital com os seus pacientes, num grupo de pessoas, ele descobriu e falou, nossa, o que é isso? Como que aquela pessoa sabe a respeito daquela outra pessoa, e foi presencial. Então isso também foi uma surpresa muito grande para ele. Ele chamou alguns alemães para assistir aquilo lá, e aos poucos, nesses 20, 30 anos, ele foi desenvolvendo, e começou com uma constelação espiritual, constelações silenciosas, e hoje a gente tem as organizacionais, que são constelações para a organização, para um sistema organizacional, para uma empresa, por exemplo, ou uma empresa familiar. Depois começaram as constelações individuais, quando a pessoa faz ela mesma, só com bonecos, e aí nesse caso, para você poder fazer só com bonecos, também você tem que entender muito de campo de energia, porque os bonecos podem, de alguma forma, emanar um campo na qual você, com uma
percepção, você se conecta com aquilo para você perceber o que está acontecendo naquele sistema e tem que entender pra caramba de constelação, né? Então, eu acho que eu já falei bastante coisa, mas ninguém perguntou nada. Nada. Ah, também, a constelação começou com pessoas, foi a primeira parte que começou a constelação foram com pessoas, depois vieram as constelações individuais com bonecos representando o homem, o pai, a mãe, o filho, a filha, etc. E depois disso, constelações online, porque o online hoje, vocês estão aí, eu estou aqui, eu não sei quantas pessoas estão eu estou na Flórida, né, dando essa live para vocês estão aí no Brasil, alguns estão no Brasil, eu tenho um cliente na Austrália, na Itália, não sei aonde, então o online ele veio para unir, né, unir aquilo que estava separado de alguma forma. Claro que o presencial também é muito bacana, mas o online também porque o que vale é o sentimento. Vamos ver, alguém tem alguma pergunta para fazer, algum comentário? Acho que dia 25 de fevereiro eu vou dar um workshop online, eu aconselho vocês a assistirem, tem um pequeno custo, pequeno, R$60, uma coisa assim. Tem uma dúvida, na constelação, quando há o perdão, na constelação, quando há o perdão de um pai, por exemplo, você esclareceu várias dúvidas que hoje que sempre tive, ai que bom, eu fico felicíssima, pode me perguntar o que você quiser, porque eu entendo pra caramba de constelação. Eu não entendi, Kelly, a pergunta do perdão de um pai. Como assim? Só não entendi muito bem a pergunta. Então, isso acontece também na vida real? Não entendi ainda a pergunta. Kelly. Se na constelação acontece, se isso acontece na vida real, é essa a pergunta que você está dizendo? Eu penso que de alguma forma, sim, se é isso que você está me perguntando. De alguma forma, sim. Pois, ora, o Bert Hellinger fez a constelação de uma mulher que ela não via a mãe há 30 anos. E naquele dia ela saiu da constelação, chegou em casa e a mãe dela ligou para ela. Depois de 30 anos. Então, provavelmente, sim, as pessoas que fazem parte daquela constelação recebem a informação. Se elas vão atuar na informação ou não, nós não sabemos, mas elas recebem a informação. Então, pode ser que a pessoa, por exemplo, não haja exatamente como na constelação agiu, mas ela, de alguma forma, vai trazer aquela informação do jeito dela. Sim, aí sim. A possibilidade é, se a pessoa, por exemplo, como você perguntou, se a pessoa estiver perdoando e for sincero, se o campo estiver mostrando que precisa perdoar e for sincero, a pessoa vai receber isso. Agora, se ela vai fazer na vida real, ou ela pode perdoar na vida real, ou ela pode, como se diz, demonstrar esse perdão de alguma forma. Ou ela pode se recusar, mas aí a constelação mostraria se ela se recusasse, entendeu? É exatamente isso, é muito bacana a gente fazer as coisas, né? E Kelly vai se inscrever no meu curso logo, né? Isso, exatamente, não tem vitimização em nada, nada. Hoje, acho que hoje eu estava assistindo o programa dos Pingos nos Is, eu acho, da Jovem Pan. Eles estavam falando sobre abuso sexual, né? E aí, como eles estavam falando, era muito engraçado, porque a vítima são as mulheres, né?
E eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero ligar para essa televisão para falar alguma coisa que tudo bem. As vítimas são as mulheres, mas existe um pequeno fiozinho de responsabilidade também por parte das mulheres, que faria com que houvesse uma grande diferença nessa situação. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Por favor, se vocês gostaram, comente no seu Instagram, comente no meu Instagram, que tudo isso é importante. E, Kelly, a gente vai se falando, sim. Eu aviso para vocês que a partir de fevereiro nós vamos dar um desconto no curso, então quem se interessar, pelo menos pode começar a fazer o primeiro módulo sobre pais e filhos para ver se gosta, ou então começar a participar dos workshops, né? Ou do meu site, que está aí, que eu já passei, www.zakimeredith.com. Gente, eu acho que é isso. Alguma dúvida mais? Eu tentei resumir assim o máximo que eu podia sobre um assunto muito complexo que a gente estuda 7 anos, 8 anos, mas eu acho que deu para ter uma visão assim, né? Uma ideia. Tá bom? Por favor, se vocês gostaram, coloque lá no meu Instagram, coloque no seu Instagram, divulguem o curso, tá aí o link, zakimeredith.com/curso em constelações, tá bom? Obrigada, Kelly, a gente vai se falar logo, semana que vem, tá bom? Gente, acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Vocês repararam, eu estou de verde, tem uma planta verde, foi proposital. Que vocês pudessem olhar para a planta e para a blusa verde. Porque verde é cura, né? Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada sempre. Semana que vem eu também vou dar uma outra live, eu ainda não sei, mas se vocês mandarem sugestões que eu possa falar, eu, com muita alegria, vou ouvir as sugestões de vocês. Tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.